Seja muito bem-vindo à nossa live do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E hoje é Dia dos Pais. Parabéns a todos vocês que são pais biológicos ou que adotaram alguém no seu coração. Família é algo muito precioso que está no coração de Deus. Ele que instituiu a família. E essa família é um lugar, de aconchego, de pertencer, de acolhimento. A família é o maior patrimônio que nós temos. Quando o médico estava trabalhando na UTI por um tempo, ele disse assim: eu nunca vi alguém se queixar na UTI, na beira da morte, de que ele fez um negócio mal feito, devia ter trocado de carro, devia ter comprado um sítio. Não, ele sempre se queixa, ele sempre se arrepende de relacionamentos mal resolvidos, de não ter tido tempo, de não ter dado tempo mais para os seus filhos, para o seu cônjuge. E hoje é justamente isso que eu gostaria de falar para vocês, sobre nos braços do Pai. Só que eu quero me referir aqui a Deus. Ele coloca na palavra dele que ele é um pai. Ele é um pai. É um pai que pode tratar conosco. E hoje a gente tem visto uma conspiração muito grande contra a família. O individualismo, a busca do próprio prazer em detrimento aos demais. E nós estamos vendo valores morais, éticos irem para o ralo. E a gente pensa que Deus, como Pai, a gente acha que é a mesma coisa como a gente vê aí no mundo. E não é verdade. Nosso Deus é um Pai perfeito, é um Pai amoroso, é um Deus presente, é um Deus que se importa comigo e com você. E Ele disse, que estaria e está conosco. Jesus, em Mateus 28:20, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu creio que ele está aqui, eu creio no amor de Deus. Eu creio no que Jesus foi mandado por Deus. Assim, o que Deus tinha de mais importante, de mais valor, o que ele tinha de melhor, era seu Filho único, Jesus. E ele mandou Jesus para morrer por mim e por você, para morar conosco na eternidade. E ele nos adotou. Lá em Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, passeados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus, Ele mandou Jesus para morrer por mim e por você. E Ele nos dá o Espírito Santo, que Ele testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo que testifica que nós somos herdeiros dEle, que nós temos privilégios. Lá em Isaías 45 diz que Deus, Ele nos chama pelo nome e dá um novo sobrenome. Um amor tão grande, um amor eterno, um amor que Deus verbaliza, Ele verbaliza em vários momentos da palavra. Eu gosto demais quando o anjo fala para Daniel: Daniel, não tenha medo, você é um homem muito amado. E Deus nos ama com um amor incondicional. Não é pelo que você é, pelo contrário, apesar de nós sermos como somos, tão imperfeitos, tão falhos, Ele nos ama. E a prova desse amor, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, é que Ele mandou Jesus para morrer por nós, para morar com a gente na eternidade, sendo nós ainda pecadores. Isso é uma coisa muito sublime, É maravilhoso demais. Alguém diz que nada que você possa fazer vai diminuir ou aumentar
o amor de Deus por você. Um amor incondicional, um amor imutável, um amor eterno. Nada nem ninguém, circunstância nenhuma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um amor verbalizado por Deus, mas é um amor prático. Todo dia quando a gente acorda, né? O nascer do sol, a chuva, o orvalho, a beleza da natureza, o colorido da natureza, o suprimento que Deus dá para mim e para você, é prova do amor dele, é a declaração do amor de Deus nas rotinas da nossa vida, né? Na inteligência que ele nos dá para construir, para edificar coisas, para bolar coisas, né? O próprio celular, são construções, são aviões, são coisas tremendas, carros, é Deus, né, mostrando o seu amor. E esse amor, ele tem um impacto muito grande na nossa vida quando nós reconhecemos, é algo extraordinário. E muitas vezes, né, a gente às vezes fica achando que Deus se esqueceu de nós. O diabo, ele fica falando que nós somos rejeitados por Deus. No mundo de tanta rejeição, tanto bullying, né? Deus, ele afirma na sua palavra o quanto que nós temos valor para ele, o quanto que ele nos ama. Então, que a gente possa estar com o coração impregnado com a palavra do nosso Pai eterno. E essa consciência de que fomos adotados por Ele. Você já foi adotado por Ele. Você já reconheceu que você é pecador, que você precisa que o sangue de Jesus te lave, te purifique de todo pecado. Você já recebeu Jesus como seu Salvador. Se você não fez isso, faça isso, é urgente. E você vai ver uma nova vida, uma nova história. Chega perante Deus e fala, eu quero uma vida nova, eu quero perdão em Jesus Cristo. Agora, se você fez uma aliança com Deus no passado, Ele leva muito a sério. Se você se sente distante dele, renove essa aliança hoje com o nosso Deus. Renove, seja sensível à voz de Deus. Ele diz na sua palavra, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus Pai, que quer tratar de nós, quer curar nossas feridas, quer transformar a nossa história em algo novo, algo extraordinário, conforme o projeto dele. E é isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Deus é meu Pai. Deus é seu Pai. O que isso deve mudar na minha vida, no meu dia a dia? Primeira coisa, o temor a Deus. Que Ele esteja impregnado em mim, nas minhas células, né? Eu ter consciência que sem Ele nada posso fazer, eu nada sou. Eu ter consciência que eu devo buscar a vontade dEle, não a minha. A consciência que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Lembra de José, aquela história extraordinária? Ele foi assediado, tentado pela mulher de Potifar. José, então, ele diz, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus. Como a gente deveria ter essa palavra impregnada no nosso coração quando as tentações vêm. E a gente poder dizer e falar assim, olha, eu não vou fazer isso. Isso aborrece o meu Deus. E eu quero agradar o meu Deus. Quantos hoje estão trocando uma vida com Deus por uma vida de facilidades? Estão negociando a sua fé por ilusões, por prazeres que passam tão rapidamente. Que eu e você possamos sermos impregnados pelo temor a Deus, pela vontade de obedecê-lo e de fazer a vontade dele. Saber que Deus é meu Pai. Saber que Deus é seu Pai, o que muda? Muda aquela certeza de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho aquela certeza que vai aquietar meu coração. Eu saber que Ele me dá
tudo que eu preciso. Lá em Lucas 11:8 fala, Ele dará tudo que você precisa. Lá em Salmos 37:4 diz assim, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, continua, confia nele, o mais Ele fará. Esse cuidado do bom pastor, Ele vai cumprir tudo que eu tenho necessidade. Em Salmos, capítulo 37, versículo 25, Davi diz assim, eu fui moço e já agora eu sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Davi, ele teve uma história com 600 homens e suas famílias no deserto, fugindo do rei Saul. E ele então, ele teve uma experiência extraordinária da provisão de Deus, do sustento de Deus em meio a um deserto. E ele então pode dizer, né, com muita autoridade, eu já fui jovem, eu já vivi no deserto, sendo acuado por um rei poderoso, com 600 famílias para cuidar. Ele liderava 600 famílias. E eu posso dizer que eu nunca vi um justo mendigar pão. Provai e vede que o Senhor é bom. São tantas essas histórias, né? Eu lembro de tinha uma missionária chamada Dorcas, e ela estava vindo de uma viagem missionária. Ela tinha hábito de receber dinheiro e dar o dinheiro para quem Deus mandasse que ela desse. E ela estava vindo para Jaboticabal, e ela tinha uma passagem até Ribeirão Preto. No ônibus até Ribeirão Preto, ela orou e falou, Senhor, eu não tenho o dinheiro para a passagem de Ribeirão para Jaboticabal. E Senhor, eu sou sua filha, e ela usou esse texto, eu não vou me indicar uma passagem, está nas tuas mãos. E ela quietou o coração. Chegou em Ribeirão Preto, ela foi na fila, né, para comprar passagem, e ela estava ali na fila, e quando chegou, faltava um rapaz que estava na frente dela, ela estava lá esperando o que ia acontecer. E esse rapaz demorava, de repente ele olha para trás e fala, irmã Dorcas, essa senhora aqui, moço, o senhor não tem troco mesmo? Tira a passagem dela, né, compra a passagem dela. E ela ficou quietinha, depois mandou o recado por meu intermédio, eu conhecia bem esse moço, nós conhecemos, né? Fala para ele, né, que Deus usou para ele comprar minha passagem. Esse é o nosso Deus, né? Nós trabalhamos durante alguns anos na diretoria de um abrigo de meninas em situação de risco lá em Jaboticabal. Inclusive fui presidente há alguns anos. E nesse período que a gente estava lá, foi uma coisa tão extraordinária que aconteceu, porque a gente precisava das coisas e batiam na porta entregando aquilo exatamente que a gente precisava. Era tênis número 37, era óculos, né? Uma pessoa chegou para mim e falou, olha, eu quero dar óculos, se alguém precisar, me fala, né? E o pessoal ia oferecendo exatamente aquilo que a gente estava precisando. Um dia, a coordenadora falou, olha, um final de semana prolongado com as meninas, se eu tivesse amido de milho, eu faria bolacha, né, para elas se aprenderiam e comeriam, né, um docinho aí, legal. E eu falei, nós estamos aqui apertados, não vai dar não. Continuamos conversando sobre outros assuntos, de repente toca a campainha. E é um motorista da Unesp falando assim, professora, tal professor mandou esse aqui, amido de milho para vocês, um saco, uns 30, 40 quilos. Né? Interessa, eu falei, oh, meu pai, exatamente o que nós estávamos querendo. Esse é o nosso Deus, Deus de milagre. Ele cuida da gente, Ele sustenta, Ele provê, é um Deus que me dá um abrigo seguro. Davi diz assim, lá em Salmos 17, versículo 8, protege-me como menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu lembro de um americano missionário lá na África, e ele precisava ir para uma vila para comprar as coisas, e ali também ele fazia a obra missionária, e ele precisava dormir na mata. E um dia ele dormiu na mata, foi lá para aquela vilazinha. Quando ele chegou naquela vila,
ele pregou, e um dos homens que recebeu Jesus como Salvador foi até ele e falou: eu ia te assaltar, você acampou na mata e essa noite eu ia te assaltar, mas tinha 26 homens com vocês, onde eles estão? Ele falou: não, eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo. E o rapaz insistiu: eu contei 26 homens com você. E ele estranhou, mas meses depois ele ficou sabendo que lá nos Estados Unidos, na igreja dele, um amigo sentiu necessidade de orar, convocou outros, e eles estavam em 26 homens clamando a Deus por esse missionário. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, é um Deus que supre nossa necessidade. Davi entendeu isso. Lá em Salmos 56, versículo 3, ele disse assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E no final do versículo 9 ele diz: pensei isso, que Deus é por mim. Você é filho de Deus, adotado por Deus, você recebeu Jesus, você está na família de Deus, creia. Não fique triste, não fique com medo, creia que Deus está com você, Ele é teu Pai, Ele supre tua necessidade. Enquanto vier o temor, hei de confiar em ti. Que isso esteja impregnado na nossa vida, assim como estava na vida de Davi. Deus é Pai e Ele sabe o que é melhor para nós. É um Pai também que diz não, e nós temos que entender isso. Lembra daquela história? A criança foi orar, né? E ela está com o olho aberto e ela fala: papai do céu, obrigado pelo arroz, pelo feijão, pela batata. Daí ela olha bem e fala: pelo espinafre não, amém. Muitas vezes Deus nos dá espinafre porque é o que nós precisamos, nem sempre é o sorvete. Um Deus que diz não, mas nós temos que estar consolados porque com a certeza de que bem sucede ao que temem a Ele, que aquele espinafre é o melhor para nós. E eu não sei se tem alguma coisa que Deus disse para você não, e dói até hoje. Aí eu queria tanto uma coisa, Deus disse não, dói. Eu estava me lembrando quando o pastor Ricardo Domingo falou sobre Abacuque, né? E Abacuque começa a mensagem dizendo: até quando, Senhor? Por que isso está acontecendo com o nosso povo? Mas ele termina, né, o livro dizendo: ainda que isso aconteça, eu o louvarei, porque é o Senhor. O que eu faço, Senhor meu Deus? Da mesma forma, nós aprendemos que Abacuque significa abraço. E isso consola nosso coração. Deus é um Deus que nos consola, que nos abraça, que trata conosco, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo. Mesmo que um dia nós vamos entender, pelo menos na eternidade nós vamos entender. Deus é um Deus Pai que diz não, mas que também sustenta a nossa vida, que protege, que cuida. Mas é um Deus que não nos deixa de amar quando nos disciplina. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, diz que Deus disciplina o filho que Ele ama. Isso serve para nos acordar, para nos transformar. Muitas vezes Deus puxa a nossa orelha para nos acordar. Eu lembro, quando eu falo isso, eu penso nisso, quando eu entrei na faculdade, na USP de Ribeirão, eu nunca nem tinha visto física, química, e eu achei que eu era poderosa, que eu tinha entrado por minha força. E eu comecei a ir no diretório acadêmico, jogar ping-pong, e tranquila, sem estudar muito. Até que eu tive uma prova que erradas anulavam perguntas certas e eu consegui tirar 0,25 numa prova valendo 10. Naquela noite eu chorei muito, estava muita coisa em jogo, eu tinha largado o meu emprego, tinha muita coisa, né? E eu chorei demais e eu decidi mudar de vida. Foi a melhor nota que eu tirei na minha vida, porque se eu tivesse tirado uma nota média, talvez eu continuasse com aquela história.
Mas Deus me acordou, Ele me acordou. E às vezes as coisas acontecem, é Deus, né, disciplinando a gente para a gente mudar a nossa história. Esse é o nosso Deus, que Ele trata, Ele transforma, Ele nos dá uma vida nova. Algo novo, extraordinário, como aquela história verídica daquele homem alcoólatra. Ele se converte a Deus, ele larga a bebida e seus amigos falam assim: por que você fez isso? Jesus transformou a água em vinho, né? Ele aprova a bebida. Daí ele diz assim: na minha casa, Jesus também transformou a cachaça em comida na mesa. Jesus transformou os conflitos, as brigas em paz. Em paz. Deus que nos deu o seu único filho para morrer por mim e você, que nos dá o Espírito Santo que nos alerta para não pecarmos. E essa comunhão com o Espírito Santo, né? Quando o pastor ele faz a oração, né, final, e a comunhão com o Espírito Santo, eu falo: aqui eu quero, porque a comunhão é o que é meu, é dele, o que é dele é meu. A comunhão significa isso. O que é meu? Meu medo, minhas inseguranças, minhas ansiedades, minhas lutas não são mais minhas, está nas mãos de Deus. A comunhão do Espírito Santo. O que é do Espírito Santo? É o caráter, o fruto do Espírito Santo que transforma meu caráter, que me capacita, né? Que me anima a ter uma vida digna na presença de Deus, a alinhar meu caráter com o de Deus. É o Espírito Santo que me dá o dom do Espírito Santo, né? O dom que me capacita a servir a Deus, que me capacita a ser ativo na sua seara. Esse é o nosso Deus, é um Deus que supre nossa necessidade, que cuida de nós, que nos liberta do pecado, é o Deus que nos transforma, é o Deus que nos disciplina, é o Deus Pai que nos fala não, é o Deus Pai que cuida de nós, que protege a gente, mas é um Deus Pai que quer se relacionar comigo e com você, que somos filhos dele. Ele quer que você chegue na presença dele, que você converse com ele. Ele é um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que responde. É um Deus que muda nosso coração e mostra a sua vontade. Lá em Lucas, capítulo 11, 9 até o 13, diz uma mensagem de Deus Pai. Ele nos estimula a orar. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem parte abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No outro texto diz lá em Mateus 7 que ele dará tudo aquilo que você precisa. Esse é o nosso Deus, Deus Pai, e ele estimula você e eu a orarmos. Pedir, que significa, né, no presente contínuo, continua pedindo. Buscai, ação contínua, continue buscando. Batei, né, persevere. Então é uma progressão. Pede, busca, bate, né? Insistir não significa desrespeito, né? Falta de temor a Deus. Você não está ordenando. Isso sim é desrespeito, né? Eu ordeno, eu exijo. Não, nós estamos chegando na presença dele, pedindo e colocando o nosso coração, derramando o nosso coração na presença de Deus. E ele fala: vocês que são maus, vocês sabem dar o melhor para o seu filho, quanto mais eu vou dar para vocês. Quando teu filho está doente, você corre lá para fazer uma sopinha, você corre lá para ver alguma coisa que possa ajudar, não é verdade? Quanto mais Deus. Esse é o nosso Deus. Nós devemos chegar com o coração quebrantado na presença dele, derramar nosso coração, contar a verdade, eu não dou conta.
A oração dos filhos, né, move o coração do pai. Envolve Deus na história e vai queimando palha seca de sentimentos errados, né, que a gente tem, do medo. E a gente começa a entender que não são meus recursos, é Deus. Eu começo a praticar a fé quando eu confio no caráter de Deus. E a fé agrada a Deus, vai movendo o sobrenatural. Como aquele filho do pastor, né? Ele era seminarista e ele descobre que está com câncer. E ele então fica desesperado e o pai diz assim: você está sendo tratado por Deus, porque pastor não se faz no seminário, pastor se faz na fornalha. Você conhecia o Deus que trata, que cuida, Deus Pai. Te ouvi, ver os meus testemunhos. Agora você vai conhecer seus próprios milagres. E de uma forma sobrenatural, aquele menino foi curado. Mas e se não fosse? Se ele morresse, ele iria para a casa do Pai, para a eternidade. Essa é a nossa esperança de futuro. Nosso futuro é na casa do nosso Pai eterno. Esse é o nosso destino, a esperança do cristão. Nós somos peregrinos aqui. Isso que a gente tem que entender, que nós temos que viver uma vida com Deus e nos prepararmos para nos encontrarmos com o Pai também na eternidade. Eu sei que hoje nós estamos passando por muitas fornalhas de aflições, de ameaças, de vírus, de problemas, de variantes, mas nós temos que entender, né, que tantos problemas de desemprego, dívidas, né? Às vezes relacionamento conjugal, rejeição, divórcio, afastamento às vezes espiritual, a pessoa perdeu a alegria do primeiro amor. Eu não sei se você está se sentindo numa fornalha, mas creia, você tem um Pai que vai na fornalha junto com você. Tenha fé no caráter desse nosso Deus. Fica firme em oração, fica firme. Daí você pode dizer, mas às vezes eu estou orando e me distraio, eu fico pensando em coisas, nas situações, vem um medo. Ora por isso, para aquilo que você está orando. Vai orando por aquilo que vai aparecendo no seu sentimento, vai orando por aquilo, por aqueles pensamentos, entregando nas mãos de Deus, pedindo ajuda para Ele. Esse é o nosso Deus que prometeu lutar por mim e por você, que Ele entra na luta por nós. E vai ter dias, meus amados, que vai ser só você e Deus, só eu e Deus. Mas creia, é o que nós precisamos. É Deus conosco, Deus que nos ama. E esse amor tem que invadir nosso coração, nossos tecidos, nossas células de uma forma intensa. Deus que dá o melhor para os filhos que oram, que buscam a vontade dEle. O melhor de tudo é a salvação em Cristo Jesus. O melhor de tudo é o Espírito Santo que em nós habita. É o melhor de tudo. É a sua presença, é a sua promessa. Um Deus que não desiste de mim e de você. É um Deus que não nos abandona. O pai e a mãe podem abandonar, mas Deus jamais vai fazer isso. Ele não vai abandonar você, que é filho dele, foi adotado por ele em Jesus Cristo. Então encha teu coração de esperança e peça a Deus que esteja trabalhando no seu coração, quebrantando, tornando você sensível à sua voz. Amém? Vamos orar? Ah, Senhor meu Deus, como é bom te conhecer. Nós chegamos na tua presença em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo que o Senhor nos dê sensibilidade através do seu Espírito Santo, para entender, Senhor, a tua vontade, e que essa oração também chegue através do Espírito Santo, Pai, na tua presença. Eu quero te pedir por cada um que está me ouvindo, Pai. O Senhor sabe a luta, as dificuldades. Oh, meu Deus, estamos passando por momentos tão difíceis, Pai. Esteja trabalhando na vida de cada um, Senhor. Tanto força, tanto coragem, que cada um possa estar te buscando, Pai.
como filhos seus, Pai. E possa estar, Senhor, percebendo, Senhor, a sua atuação na rotina da sua vida. Que a gente tenha sensibilidade para fazer isso, de perceber a sua presença, meu Deus, meu Pai, dia após dia, em cada detalhe. Pai, eu coloco cada pessoa enferma, Pai, os nossos amados que estão enfermos. Cuida, sara com teu poder e graça, protege cada um de nós, nossos familiares, Pai. Ó, Pai, consola aqueles que estão tristes, abatidos, porque perderam entes queridos. Ó, Pai, vai tratando conosco, meu Deus, vai transformando o nosso coração, fazendo de nós filhos que te agradam, dia após dia. Nós rogamos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai de amor. Obrigada por nos acolher como filho seu, Pai. Obrigada, que isso é prova de um amor imensurável, um amor incompreensível para nós. Mas nós cremos nele e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, a sua semana, a sua história, a sua família. Parabéns para os papais que nos ouvem, para os vovós. Deus abençoe você. Deus te direcione, te oriente. Que possamos, né, como mães, como pais, aprender com Deus a cuidar da nossa família, com a provisão, com a proteção, com o amor que tem tá tempo, o amor presente, o amor que ensina, o amor que diz não, o amor que disciplina, o amor que invade o coração do filho com acolhimento, com aconchego. Que nós possamos aprender com Deus a fazer isso. Amém? E temos o coração cheio de gratidão a esse Deus que não desiste de nós. Amém? Um grande abraço. E até daqui a pouco, às 5 horas, né, nós teremos o culto presencial e online pela 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Fiquem com Deus, um grande abraço, um dia maravilhoso para todos em família, em nome de Jesus. Até mais.